Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham também por essa transmissão, hoje, o domingo da oitava da Páscoa, depois de celebrarmos durante toda essa semana, como se fosse vivendo o próprio dia da Páscoa, nesse oitavo dia, nós celebramos com muita alegria uma festa que lembra um atributo de Deus, do qual todos nós temos necessidade. Nós podemos dizer que a festa que celebramos hoje é algo de que nós temos necessidade. Não é uma festa à qual eu posso dizer assim, eu tenho devoção ou eu não quero ter essa devoção. Não é uma questão de querer, é uma necessidade para nós. Nós celebramos hoje, na oitava da Páscoa, a festa da Divina Misericórdia. A misericórdia de Deus. Nós temos necessidade dessa misericórdia. É uma festa pedida pelo próprio Jesus. Aliás, Jesus fez isso várias vezes. Através de Santa Margarida Maria, ele pediu a festa do seu Sagrado Coração e a igreja instituiu. Através, se não me engano, de Santa Juliana, Jesus pediu a festa de Corpus Christi e a igreja instituiu. Através de Santa Faustina, Jesus pediu a festa da Divina Misericórdia e a igreja instituiu. E numa coincidência tão bonita, essa festa foi instituída, Santa Faustina, que era polonesa, essa festa foi instituída também por um Papa que veio da Polônia, São João Paulo II, um homem que viveu a misericórdia e que pregava tanto a misericórdia e teve, digamos, a missão de instituir essa festa liturgicamente e morreu exatamente na véspera da Divina Misericórdia. Ele morreu num sábado, à tardinha, já, portanto, o início da festa da Divina Misericórdia. É, como eu disse, algo de que nós temos necessidade. É a nossa tábua de salvação, irmãos. Que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Todo mundo já deve ter ouvido essa explicação de onde que vem essa palavra misericórdia. É uma palavra formada de duas. Formada da palavra miséria e da palavra coração, em latim, cordis, quer dizer coração. Portanto, nessa palavra nós temos aí os dois elementos, o coração de Jesus, o coração aberto de Deus, o coração que é símbolo do amor. Portanto, a misericórdia é o amor de Deus, é o amor de Deus, mas é o amor de Deus que se inclina para a nossa miséria. Miséria é mais do que pobreza. Nós não somos pobres, nós somos miseráveis. E nós precisamos exatamente da misericórdia de Deus. Não somos pobres. Ser pobre espiritualmente é muito pouco, nós somos miseráveis. Mas a nossa grande consolação é que Deus é misericórdia. E quanto mais nós reconhecermos que realmente somos miseráveis, quanto mais nós nos convencermos de que nós necessitamos da misericórdia de Deus, mais Ele vai usar da misericórdia. Jesus falou tantas vezes a Santa Faustina, me ofende muito a falta de confiança das pessoas. As pessoas que duvidam da minha misericórdia. Não podemos duvidar, porque Deus é misericórdia. Mais do que ter misericórdia, Deus é misericórdia. E por que essa festa é celebrada hoje? Primeiro, Jesus pediu que essa festa fosse preparada por uma novena, que começa na Sexta-feira Santa, o dia em que o coração de Jesus foi aberto. E hoje, no domingo da oitava da Páscoa, o que a leitura nos fala? A primeira leitura, o sangue e a água, que jorraram do lado aberto de Jesus. Então é uma festa que nasce do coração de Jesus. E Jesus pediu nesse domingo essa festa, porque os textos da missa de hoje nos falam da misericórdia. Por um lado, nós temos hoje na missa, vemos os canais da misericórdia de Deus. O batismo, a água lembra o batismo. O sangue lembra a Eucaristia, que é também obra da misericórdia de Deus. E sobretudo o Evangelho nos fala do sacramento da misericórdia, a confissão. Mas eu queria destacar mais, sugerir para a nossa reflexão, 3 gestos de Jesus que vemos hoje na leitura
e que, portanto, nos explica por que hoje é o dia da misericórdia. Primeiro gesto de Jesus é o início do Evangelho. Jesus aparece aos 10 apóstolos. Uai, padre, por que 10? Porque Judas já não estava e Tomé estava ausente, portanto, aos 10 apóstolos. É o primeiro encontro de Jesus com seus apóstolos depois da paixão. A despedida foi na quinta-feira santa. Os apóstolos fugiram, negaram, abandonaram Jesus, mas é interessante que eles fugiram de Jesus, mas continuaram juntos e se refugiaram todos no cenáculo. É o primeiro encontro de Jesus. Se Jesus não tivesse misericórdia, se ele não fosse misericórdia, esse encontro teria sido muito diferente. Se fôssemos nós, posso dizer, se fosse eu, teria sido muito diferente. Eu ia dizer umas verdades para Pedro. Muito bonito, Pedro. Você que prometeu dar a vida por mim, onde é que você estava? E assim diria uma verdade para cada um daqueles amigos meus que teriam me abandonado. Mas ainda bem que não era eu e que não éramos nós, era Jesus. E nesse primeiro encontro, Jesus não diz uma palavra de repreensão aos apóstolos. Ele não faz uma censura. E por que ele não faz? Porque ele é o Messias, o Salvador, que não acaba de separar a cana que está rachada. Ele é o Messias, o Salvador, que não apaga a chama que está fumegando. Quando a gente apaga uma vela, fica aquela fumacinha, é sinal que aqui ainda existe algum foguinho. E a gente vai com o dedo e apaga. Jesus não faz isso, ele sopra, para que aquele restinho de esperança volte a se acender. E é o que ele faz hoje. Os apóstolos estavam destruídos espiritualmente, estavam abalados, estavam feridos. Uma palavra mais forte de Jesus terminaria de jogá-los no chão. E Jesus, que é misericórdia, é o seu primeiro gesto. Qual é a primeira palavra ao se reencontrar com seus discípulos, a quem ele tanto amava? A paz esteja convosco. O que aqueles pobres homens mais precisavam ouvir era isso. E só Jesus podia falar e dar essa paz. A paz do coração, a paz interior. Meus irmãos, como que nós precisamos dessa paz? Podemos enfrentar a situação que seja, a batalha que for, a dificuldade que seja, o coração tem que permanecer em paz. E não é fácil. E por isso, o primeiro gesto de Jesus é levar a paz àqueles corações perturbados, agitados, feridos, chagados. Ele leva a paz, ele leva o bálsamo. Depois ele vai pedir de Pedro a tríplice confissão de amor. Mas nesse primeiro momento, ele precisava consolar os discípulos. É o primeiro gesto. Segundo gesto, agora não é mais para os 10 apóstolos. Agora é para todos nós, é para toda a humanidade. Jesus sopra sobre os apóstolos e institui o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, ou como São João Paulo II gostava de chamar, o sacramento da misericórdia. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados, os pecados a quem retiverdes serão retidos. Se alguém nos perguntar por que nós confessamos com o Padre, está aqui a resposta. Foi o próprio Jesus que estabeleceu assim. Meus irmãos, Deus poderia ter feito de muitas formas para nos dar o perdão de que todos nós precisamos. Ele poderia falar assim: quando você pecar, você vai fazer uma peregrinação até o Calvário, até a Terra Santa ou até Roma, e nós teríamos que ir. Ele é o ofendido. Ele poderia fazer como ele quisesse. Ou ele poderia dizer: em cada país haverá um padre para perdoar os pecados. E nós passaríamos a nossa vida numa fila, esperando o momento do perdão de Deus, e teríamos que fazer. Ele é o ofendido. Mas ele não fez assim. Ele fez de uma forma tão acessível, tão fácil, de nós obtermos o perdão de Deus. Então, o segundo gesto de misericórdia do coração de Jesus é o sacramento da confissão. O padre tem que escolher um assunto para pregar, porque senão a gente perde noção do tempo, né? Mas hoje seria um dia muito oportuno para falar só sobre a confissão, o valor da confissão, não é? Sabemos valorizar, não deixar a confissão se transformar também numa rotina. Ela tem que nos transformar, ela tem que nos modificar, não é? Confessar-nos bem. Cuidado para a gente não ir ao confessionário e declamar os nossos pecados. Cuidado para a gente não fazer uma espécie, desculpa a expressão, mas uma espécie de listinha de supermercado em que eu anoto ali e falo friamente. Eu estou confessando. Eu estou confessando. Cuidado para a gente não se perder
quando se trata de pecados veniais, numa lista quase infinita, ficar mais preocupado com essa integridade material de todos os pecados veniais e me esquecer de quais são os pecados, falo agora dos veniais, não dos pecados graves, aí é outra situação, aqueles pecados que mais me prejudicam. Não é? Então, ou seja, fica para outro dia a gente falar sobre a confissão, mas lembrar desse gesto do coração de Jesus, a misericórdia através do sacramento da confissão. Terceiro gesto, talvez o mais bonito. Jesus, no domingo passado, é a primeira parte do Evangelho, apareceu para os 10. E lá não estava Tomé. E quando Tomé chega, não sabemos por que ele não estava, quando ele chega no cenáculo, o ambiente é outro. Porque os apóstolos estavam fechados em casa, a casa fechada, o coração trancado também. E quando Tomé volta, o ambiente já é outro. Os apóstolos estão felizes, já abriram até um pouquinho a janela para circular ali dentro um ar mais puro. E Tomé, quando chega, não entende. E os colegas vêm dizer para ele, Tomé, e falam a mesma frase que Maria Madalena vai dizer para eles. Ou melhor, que ela disse para eles, Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé diz para eles assim, não, vocês não podem ter visto o Senhor. Quando a gente vai falar de São Tomé, muitas vezes nós carregamos um pouco as tintas, dizendo o exemplo da incredulidade. Sim, Tomé foi incrédulo, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que Tomé não deixou de acreditar, não por uma frieza, não porque ele queria racionalmente entender o que tinha acontecido, não que ele fosse como um ateu que não conseguia acreditar em Deus, não. A incredulidade de São Tomé nasce de outro motivo. Tomé não consegue acreditar que os seus colegas, seus amigos, seus irmãos viram o Senhor, ele não consegue acreditar porque ele está com a alma ferida. A paixão de Cristo foi muito para Tomé. E ele então, a dificuldade de crer, quando os apóstolos falam, Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé fala, como que vocês viram o Senhor? Ele estava na cruz, ele não reagiu. Os inimigos mandavam que ele descesse para provar que ele era Deus, ele não desceu, ele não reagiu. Ele foi sepultado, como que vocês podem ter visto o Senhor? Eu não consigo acreditar que vocês viram. Sim, Tomé, nós vimos. E mais, Tomé, ele mostrou as mãos furadas. Ele abriu a túnica e mostrou o lado rasgado, Tomé. E Tomé fala, eu não consigo acreditar, eu não posso acreditar. Não acreditou nos apóstolos, não acreditou na igreja. E os apóstolos falam, Tomé, está vendo aqui esse restinho de favo de mel? Foi Jesus que comeu. Está vendo esses espinhos de peixe? Foi Jesus que comeu, Tomé. Eu não consigo acreditar. Só se eu vir as chagas, só se eu tocar na ferida. E foi uma semana de briga. Os apóstolos dizendo, Tomé, nós vimos. E Tomé dizendo, eu não posso acreditar. Uma semana depois, aí estamos nesse domingo, Jesus aparece. E eu tenho certeza que na hora que Jesus apareceu, em vez de olhar para Jesus, todo mundo olhou numa mesma direção, para Tomé. Com aquele olhar que diz assim, viu? Não acredita não? E agora? Só Jesus que não olhou assim. Jesus olhou para Tomé também, mas olhou com misericórdia. Quando Jesus apareceu para Santa Maria Madalena, ela quis abraçar os pés de Jesus, Jesus falou, não me toques, não me segures, vai anunciar a meus discípulos que eu ressuscitei. Madalena não precisava tocar Jesus, ela tinha acreditado só ao ouvir a palavra de Jesus dizendo Maria, ela já tinha acreditado, não precisava tocar. Mas se Tomé precisa tocar, que ele toque. Se ele precisa colocar o dedo na chaga para acreditar, que ele coloque. Olha a misericórdia do coração de Jesus, olha a miséria que vem, o amor de Deus que vem ao encontro da nossa miséria. Se Tomé precisa tocar, que ele toque. E Jesus o chama, Tomé, vem cá. E a gente fica imaginando Tomé vindo ali todo envergonhado, não é? E Jesus falando, olha aqui, Tomé, olha minhas chagas, põe aqui o teu dedo. E ele deve ter falado, não, Senhor, não precisa. Não, Tomé, coloca aqui o teu dedo. E Jesus abre a túnica e fala, olha aqui, Tomé, meu lado aberto, põe aqui a tua mão. E esse Tomé, que até agora é apresentado como discípulo incrédulo, esse Tomé, que foi o último a acreditar, fez, meus irmãos, o que nenhum dos outros apóstolos fez.
Tomé é o apóstolo que faz a profissão de fé mais bela em Jesus ressuscitado. O que Pedro não fez, o que João não fez, os outros não fizeram, Tomé faz. O incrédulo, agora tocado por Jesus, ele cai de joelhos e fala: meu Senhor e meu Deus. Que transformação! Olha a misericórdia do coração de Jesus. Uma palavra dura de Jesus e ele teria perdido Tomé. Mas Jesus não apaga a chama que está fumegando. E a misericórdia de Jesus foi o que salvou Tomé. Meus irmãos, e depois Jesus para de falar a Tomé e fala a nós. Ele diz assim: Tomé, você acreditou porque você viu. Felizes, e aqui Jesus cria a 9ª bem-aventurança. Não são mais 8, agora são 9. Bem-aventurados os que acreditaram sem terem visto. Somos nós. Nós somos mais felizes do que Tomé. Nós somos mais felizes do que os apóstolos. Nós somos mais felizes do que aquele povo feliz que conviveu com Jesus. Porque nós não vemos, mas nós acreditamos. Mas não vemos. Não vemos. A gente reza a Jesus no sacrário, mas a gente não o vê. A gente fala com Ele, dá até a impressão que Ele não escuta. Não o vemos, mas nós acreditamos. Uma vez uma pessoa falou comigo assim: padre, quando o senhor olha para o altar, o que o senhor vê? O que o senhor vê ali no altar? Claro que eu respondi a coisa mais óbvia: eu não vejo nada. Eu não escuto nada. Mas a minha fé, a nossa fé, não está alicerçada naquilo que eu vejo. A minha fé, a nossa fé não está alicerçada naquilo que eu sinto. Mas qual é o grande fundamento da nossa fé? É a palavra de Jesus, é a revelação, e por isso nós acreditamos. Mas um dia, meus irmãos, ainda está aqui, não é? A cortina da Semana Santa, aquele momento bonito da Vigília Pascal, quando a cortina se abre e volta para nós a alegria, a beleza do altar, não é? Isso é uma imagem do que vai acontecer um dia. Um dia, meus irmãos, a cortina vai se abrir. Um dia, meus irmãos, o véu vai se rasgar e nós vamos ver Jesus. E nós vamos poder dizer para Ele nesse momento. E temos que desejar isso, temos que acreditar com toda a esperança do nosso coração. E devemos dizer muitas vezes para Jesus: Senhor, um dia eu vou te ver. E eu vou perseverar, porque um dia eu vou te ver. E quando nós virmos Jesus, nós vamos poder dizer: até que enfim, Jesus. Até que enfim eu te vejo. E vamos poder dizer para Ele: Jesus, eu te procurei a vida inteira. Quantas vezes eu rezei diante de Ti e não te via? Quantas vezes eu falei contigo e parecia que havia uma muralha nos separando? Quantas vezes parecia que o Senhor era surdo? Quantas horas durante a minha vida eu passei na Tua presença e não te vi? Mas hoje eu te vejo, hoje eu te contemplo. E o que são aquelas horas, aqueles dias, comparados agora com a eternidade que eu tenho para te ver, para falar contigo, para te ouvir? Um dia, Jesus, eu te verei. E para terminar, meus irmãos, Jesus permitiu que Tomé tocasse as suas chagas. Mas nesse momento aconteceu também outra coisa. Jesus tocou as chagas de Tomé. Jesus estava chagado, mas Tomé também estava chagado. Tomé estava ferido. Ferido na sua esperança, ferido na sua fé, ferido até nos seus sentimentos com relação a Cristo. Daqui a pouco, e na missa, né, nós sempre, quando comungamos, nós também tocamos as chagas de Cristo. O Jesus que vem a nós é o Jesus que tem as mãos transpassadas. O Jesus que vem a nós é o Jesus que tem o lado aberto, de onde jorra sangue e água. Então, quando nós comungamos, nós tocamos as chagas de Cristo. Mas também é o momento em que Jesus toca as nossas chagas. E devemos pedir isso a Ele na hora da comunhão: Senhor, eu toco as tuas chagas, mas toque também as minhas. Nós, meus irmãos, talvez nem tenhamos muita consciência disso. Nós somos como aqueles soldados, talvez até já tenham visto essas fotos, né? O antes e o depois de um soldado que vai para a guerra, que volta cheio de cicatrizes, às vezes deformados, às vezes amputados, não é? Cheio de feridas. Nós somos assim. Desde que nascemos já com o pecado original, já estamos feridos. E a vida vai nos ferindo. Nós temos muitas feridas, causadas pela vida, pelos nossos erros,
às vezes pelas doenças, pelas incompreensões, pelas decepções, por tantas situações. São feridas, são chagas, e muitas vezes são chagas abertas, são chagas que não são nem cicatrizes, são chagas que estão abertas. E só existe alguém que pode fechar essas chagas: o coração de Jesus, a misericórdia do coração de Jesus. Por isso, ao comungar e também ao rezar diante do Santíssimo, pedir muitas vezes a Jesus: Senhor, toque as minhas feridas. O Senhor conhece melhor do que eu as minhas chagas, as feridas que estão abertas, as feridas que mais me fazem mal, que mais talvez me levam a querer me afastar de Ti. Devemos pedir a Jesus que, assim como Ele tocou Tomé e curou o coração daquele homem, que Ele também toque a nossa alma, toque as nossas feridas, todas elas, porque nós precisamos da sua infinita misericórdia em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.